Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês aqui algo bem diferente, algo para você ganhar dinheiro, um mini bolo de andares. O que seria isso? Seria, eu vou fazer para vocês aqui um bolinho de 3 andares, porém ele é mini, bem pequenininho. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é o peso que ele ficou, o tamanho que ele ficou, porque realmente é bem pequenininho, tá bom? Então primeiramente a gente começar esse vídeo e agradecer a Deus por essa oportunidade, poder trazer esse conhecimento para vocês. Eu espero que seja de grande avalia para vocês, seja de bom proveito, para o seu conhecimento aí. E também te agradecer por você que está sempre conosco aqui, está sempre mandando os comentários, curtindo o nosso vídeo, compartilhando. Eu fico muito feliz com isso. E não deixe de mandar seu comentário, a sua ideia, a sua dúvida. Eu fico muito feliz com essa interação de vocês aí, tá bom? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar um bolinho. O nosso bolo ele tem alguns aros bem pequenininhos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Tem alguns aros que eu tenho um aro que eu não tenho, então eu improvisei e vou mostrar pra vocês como vocês vão improvisar também. Esse vídeo, no caso é uma aula um pouquinho mais compridinha, porque eu tenho que ensinar passo a passo pra vocês. Basicamente é a mesma coisa de um bolo de andares normal, grande, Porém tem alguns detalhes que eu preciso passar pra vocês que vão mudar, por ser pequenininho, tá bom? Então nós vamos começar aqui. O meu primeiro andar é um bolinho, vou mostrar pra vocês aqui, ó, de 15 centímetros de diâmetro. Aqui, como eu já falei pra vocês, eu uso a marmitinha, pra assar e também para prensar os meus bolos. Então, nesse caso aqui, eu prensei ele aqui, porém, vocês podem perceber que tem só isso de altura, Que aqui, se eu não me engano, são 7 centímetros de altura. 7 ou 5 centímetros, bem pequenininho. Na verdade, eu fiz aqui esse bolo com uma camada só de recheio. E normalmente, nossos bolos têm 3 camadas de recheio. Então, para você ver a diferença aí de tamanho, tá? Só tem uma camada de recheio. Então, o que eu fiz? Esse bolo inteiro, ele basicamente ele é uma massa só, que é a massa que eu ensino aqui no canal. Se você ainda não viu, vai lá ver, esse videozinho da massa. É uma massa simples que eu consigo fazer esse bolo de 3 andares, Então, eu asso a minha massa aqui nessa marmitinha de 2 vezes, Eu nunca asso minha massa numa forma só, a não ser que seja uma forma muito grande, mas a maioria das vezes, praticamente todas as vezes, eu asso de 2 vezes, Então, no caso, essa aqui também. Então, eu peguei 2 marmitinhas e assei 2 vezes. Porém, eu dividi um pouquinho da massa numa outra forma de 10 centímetros, que depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, ou seja, a minha massa eu fiz 3 massinhas. 2 dessa aqui, de 15 centímetros de diâmetro e uma de 10. Porém, a de 10 é tão pequenininha que é muito pouquinho massa. Então, por isso que eu consegui usar com uma massa só, tá bom? Que é a que eu ensino aqui no canal. Tem a receita, a quantidade direitinho, tá bom? Então, essa aqui, recapitulando, tem 15 centímetros de diâmetro e eu só fiz com uma camada de recheio, portanto, tem cerca de 5 a 7 centímetros de altura, tá bom? Então, nós vamos, normal, a gente vai colocar nossa massa aqui. Eu utilizo nos bolos de andares, aqueles canos, os caninhos, de plástico pra gente fazer o bolo de andar. Porém, aqui no caso não tem a necessidade, por ser pequeno, muito pequenininho, então a gente não tem por que colocar aquele cano grosso aqui, porque vai ficar exagerado e não tem necessidade disso. Então nós vamos utilizar o pega-balão, Nesse caso aqui, gente, especificamente nesse caso, não confunda. Bolo de andar, maior necessita de uma estrutura mais forte. Eu não aconselho, como já falei aqui, de palito de churrasco. Sabe por que eu não aconselho? Porque eu sou a favor de segurança. Porque uma coisa é o bolo estar com você ali perfeito, mas é quando o cliente for transportar ele. É necessário que você tome esse cuidado, que você tenha essa consciência de que seu cliente também precisa de algo com qualidade, algo com segurança para ele transportar. Então, nesse caso aqui, especificamente, por ser um bolinho bem pequeno, que vai em cima é bem levinho, tá? Também é bem baixinho, então não tem necessidade de eu botar um caninho. Vou utilizar esse pega-balão aqui de 30 centímetros, tá? Vou fazer aqui 4 estruturas, porque o de que vai em cima é bem levinho, tá bom? E o outro que vai em cima também é mais levinho ainda. Então é por causa disso, tá bom? Você pode utilizar também aquele pega-balão mais grossinho, o de 50 centímetros, que é um pouco centímetros, que é um pouquinho mais grosso, tá bom? Esse também serve. Nesse caso aqui eu vou utilizar esse, mas nos outros bolos eu não utilizo de forma alguma, tá? Só utilizo para fazer o andaime, que tem vídeo aqui no canal também ensinando a fazer o andaime. Só para isso, tá bom? Então, ó, nós vamos tirar aqui nosso bolo. Primeiramente, eu vou fazer, por mais que não haja necessidade, mas vou fazer igual o bolo de andar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, esse disquinho aqui é o disquinho que eu fiz, mais ou menos cortadinho, mas eu fiz esse disquinho do outro bolo que vai em cima. Então, eu vou fazer uma marcação, tá? Deixa eu só pegar aqui meu palito de churrasco.
Por que essa marcação? É a mesma marcação que eu faço nos outros bolos maiores, tá? Eu vou seguir o mesmo passo que eu faço com bolos maiores para ensinar vocês, que é praticamente a mesma coisa, muda só uns detalhes. Então, ó, vou marcar aqui, que é o bolinho que vai, né, em cima. E nós vamos agora... Eu tenho aqui, essa aqui é uma tesoura de poda, né, que eu comprei aqui da loja, mas ela é muito melhor que uma tesoura normal, porque ela é de pressão, né, então ela corta com muita facilidade. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fincar com os canos lá no bolo de andar maior, eu não faço isso, eu corto antes, faço a medição e corto antes os caninhos, porque são mais difíceis de cortar. Esse aqui, no caso, não é. Então, ó, coloquei aqui. É muito fácil de cortar. Então, eu vou colocar aqui as minhas coluninhas. Então, nesse caso aqui, eu faço isso. Porque não tem necessidade, né, de uma coisa mais grossa, né? Porque o meu bolo é pequenininho. Mas, normalmente, no bolo de andar, como vocês já sabem aí, eu não faço isso aqui na hora. Eu já tenho um caninho cortado. Também é assim que eu preciso. Essa tesoura aqui, gente, é uma beleza. Porque, assim, até mesmo para bolos maiores, né, quando é baratinho, eu comprei na Shopee por R$12. E, assim, pra gente tem que cortar, e que às vezes você precisa cortar quando, por exemplo, o bolo maior, eu preciso cortar ele na hora ali, né, eu preciso cortar ele na hora que, no finalzinho ali. Então, ou seja, se eu tiver com uma tesoura, fica cortando, fica balançando o bolo, fica mexendo na estrutura, essa tesoura aqui é prática, rápida e muito eficiente. Eu só vou colocar mais uma aqui, gente, porque como o meu pega-balão é um pouquinho fino, eu vou colocar mais um, tá? Mas se fosse aquele de 50 centímetros, não precisaria. Mas aqui eu pus só mais por segurança mesmo. Então, ou seja, aqui vem o meu bolo de cima, então, ó, super seguro, tá? Dá aquela firmadinha pra ver se tá tudo ok. Tudo ok. Então, vamos virar o nosso bolo. Lembrando que é importante você informar o seu cliente que tem, né, no caso, né, caninhos aqui dentro, né, para que não haja nenhum tipo de acidente, né, a pessoa for partir o bolo, né, e uma fatia ela acabar comendo e se machucando. Então é importante que você informe o seu cliente, tá? Então, ó, fizemos aqui o nosso bolinho de baixo. Ó, uma camadinha só, como eu falei anteriormente. Porque nós queremos, o intuito aqui é um bolinho barato, né? Assim, barato eu digo assim, né, gente? Um pouco mais barato que um bolo normal, de 2 andares, de 3 andares, no caso, né? Porque o bolo maior, ele é muito mais caro, consequentemente, né? Tem maior quantidade de chantilly, maior quantidade de bolo, né? Então, consequentemente, ele vai ser mais caro. Sobre a questão do chantilly, é a mesma coisa, tá? Sempre fazendo a pré-camada. Nunca se esqueçam da pré-camada. Tá? É muito importante em toda circunstância. Independente, se o seu bolo for de bico de confeitado, faça a pré-camada. É uma forma de você preparar o seu bolo, de você tirar a irregularidade. Às vezes um pedacinho do bolo ficou mais torto, você já consegue dar uma consertada, tá bom? O nosso intuito aqui, gente, é realmente um bolinho pequeno. Pra quê? Uma festa onde a pessoa queria muito um bolinho de andar, mas é uma festa pequena. Nesse caso aqui, gente, esse bolinho aqui, normalmente, em três camadas de recheio, ele rende cerca de 12 fatias. Então a gente vai vir com outro aí que vai render cerca de umas 2 fatias e o outro de cima mais ou menos uma fatia, porque é bem pequenininho. Mas o seu cliente aí, ele como o bolo normal ele é maior, né, a fatia é maior. Então, no caso aqui, a fatia vai ser bem menorzinha e baixinha. Então, assim, tá na cara? Tá na cara, mas é importante que você explique pro seu cliente, porque o cliente pode achar que, às vezes por foto, né, ver aquele bolo, é a mesma coisa que o bolo de altar, porém é menor. Só que não é, tá? Ele muda, a camada aqui é uma camada de recheio só, normalmente, né, no meu caso aqui eu utilizo 3 camadas. Então é sempre importante você deixar sempre claro pro seu cliente tudo que é o bolo ali, né, para evitar surpresas. Não achei que fosse tão pequeno assim. Se for necessário, mande para o seu cliente a medida na régua. Ó, tem tantos centímetros, para que não haja surpresas. E outra coisa legal para esse bolo aqui, gente, é no caso, aquelas fotos, né, que a pessoa às vezes faz ali no aniversário, né, uma mulher faz aniversário e ela quer só tirar uma foto com o bolo, não vai fazer festa, né, é bem interessante também. Gente, eu vou dar uma mexida no meu chantilly aqui, deixa eu pegar meu leite, porque chantilly parado é chantilly poroso, tá? Nem sempre, às vezes
não há necessidade, mas eu sempre gosto de mexer meu chantilly sempre que eu vou utilizá-lo. Eu deixo parado por um tempo, né? Às vezes, como eu comecei o vídeo aqui, até arrumar tudo, eu deixo parado um pouquinho, então eu prefiro mexer. No caso aqui da pré-camada, não tem importância nenhuma, tá? Pode usar o chantilly do jeito que tá mesmo. Mas, como agora nós vamos fazer a camada principal, a gente precisa dar uma texturizada nele aqui. E sempre lembre-se, gente, que o seu chantilly, se você já texturizou ele antes, tá tudo ok, a hora que você for mexer, só mexa, não põe mais leite. No meu caso aqui eu coloquei mais porque tem a necessidade. Mas sempre tome cuidado, porque se você colocar muito leite, pode ser que você desande esse chantilly, e não é o intuito, né? Porque senão você pode perder o chantilly. E, gente, a ideia desse bolinho, né, como eu falei, a questão das flores, ó, das fotos, é que realmente seja um bolo mais em conta, né? Um bolinho de andar mais em conta. E principalmente, gente, é um negócio muito fofo. É muito fofo um bolinho. Vocês vão ver no final. É muito fofinho um bolinho pequenininho desse, né? Eu falo que é tudo pequenininho e bonitinho, né? Então, a gente tem essa coisa. Então, eu acho que fica muito fofo para uma foto. Ah, a pessoa fez 30 anos, quer uma fotinho lá e show de bola. É um bolinho diferente, onde você tem a opção de passar para o seu cliente, né? A opção de um bolinho diferente, bonito, né? E que não é, né? Negócio caro, porque bolo de andar sempre vai ser caro. Bolo de andar não é só não é só pelo quilos, pelo produto, mas sim pela mão de obra. É muito trabalhoso, né? Então, isso aqui, gente, ó, é para você ganhar dinheiro mesmo. Porque se você lançar isso, vamos ser sinceros, quantos que fazem? Né? Quantos que você já viu aí, né? Lançando esse bolinho aí de tão pequenininho assim. Agora, fato é, um bolinho pequeno tem consequências de ser um pouquinho mais chatinho para decorar, né? Demora um pouquinho mais, é detalhado, é levinho, então tem que ter alguns detalhes aí, né, que atrapalham um pouquinho para ser pequenininho, mas a gente consegue. Então, ó, coloquei minha manga de confeitar com um chantilly na manga de confeitar e vou arrastar ele para a beirada aqui, pra gente começar a escapular. Nesse caso aqui, gente, eu vou levar o meu chantilly até em cima, porque ele já é baixinho, então se eu for passar só com a espátula, vai ficar muito baixinho, então eu quero dar um pouquinho mais de elevação, tá? Mas também é muito pouco, tá? Né? Pra exagerar de chantilly, não. Apoiei minha manga de confeitar na minha bandeja, ponho pressão para que meu chantilly grude no bolo, tá? Então, ou seja, eu encosto assim, ó, praticamente isso aqui, ó, tá vendo? Encostando praticamente no bolo. Porque aqui também é um risco muito grande de ter as bolhas. É importante que você tome cuidado em relação à pressão que você coloca aqui no saco de confeitar. Ah, e sobre a cor, gente, a cor é uma cor que eu sempre gosto de utilizar aqui no vídeo aí. Tá bem ruim esse fundo rosa aqui, tá atrapalhando as cores, né? A gente vai mudar esse fundo aqui. Mas basicamente é um bege, tá? Eu misturei uma gotinha de amarelo e uma gotinha de marrom. Da mesma quantidade de amarelo, a mesma quantidade de marrom. Aí vocês vão chegar no ponto que você quer ir, tá? No caso meu tá tipo é um bege mesmo, né? Então, assim, não tem exatamente uma quantidade exata de corante. Você vai fazendo conforme a sua necessidade aí, o tom que você quer fazer. Então, agora nós vamos escapular sempre a parte de cima primeiro. Tirar um pouco de excesso. Que esse bolo aqui, gente, eu vou fazer no tema de jardim, tá? Ou seja, um tema mais fofo ainda. O bolo é fofo. Um tema fofo desse jeito, né? Que jardim é um tema muito fofinho, né? Que inclui flores, passarinho, esse tipo de coisa aí. Fica muito fofo, né? Agora vamos para a lateral. Esse bolo aqui, o primeiro, não é tão trabalhoso com a espátula porque ele é mais pesadinho. Mas os outros ficaram um pouquinho mais complicados porque são levinhos, né? O segundo nem tanto, mas o último é bem pequenininho, né? Então é um pouquinho mais trabalhoso. Então, ó, espátula encostando na bandeja,
dou uma leve inclinadinha. Por quê? Porque eu quero essa ponta encostando no bolo, mas eu não quero essa parte toda aqui arrastando na bandeja. Tem algumas espátulas que já vem com uma levantadinha aqui, já vem com um piquezinho aqui que não atrapalha, mas no caso essa aqui não. Então, ó, minha espátula tá assim e não assim, tá? Os 4 dedos aqui atrás e um atrás. Então, ó, coloquei aqui, só estou segurando firme a minha espátula, mas não estou pressionando ela no bolo. Então, só estou segurando ela, estou olhando para a espátula, na junção da espátula com o bolo, para que a espátula não fique torta e o meu bolo, consequentemente, venha ficar também. Então, vamos acrescentar mais um bocadinho de chantilly aqui. E espatular o seu bolo é questão de prática, tá? Com o tempo, daqui a pouco, você que está começando, daqui a pouco você tá craque, tá espatulando, que é uma beleza, uma rapidez doida. Porque é assim, gente, na vida tudo é prática. Tudo é prática. Claro, eu concordo que algumas coisas não é para todo mundo, né? Algumas pessoas, às vezes, não vão conseguir, né, fazer aquele espatulado perfeito, mas sempre tem um jeito, tá? O espatulado você pode utilizar uma espátula com textura para te ajudar, mas uma dica muito importante é que você sempre deixe o chantilly no ponto certo, que é o ponto de macio, né? Um ponto macio. Não seja um chantilly mole, nem um chantilly poroso. Tá cheio de buraquinho no chantilly? Tá errado, tá precisando de mais, né, de texturizar mais, né, no caso mais leite ou leite condensado que você usa aí. Então, ou seja, chantilly colocar assim, o ponto em que você precisa acertar para que você acerte também no espatulado lisinho perfeito, tá? Numa quina perfeita, é o chantilly que ajuda. Se o chantilly tiver mole demais, não vai acontecer. Se o chantilly tiver duro demais, vai ficar cheio de bolinha, né? As bolinhas de que ele tá poroso, então não é interessante. Então o chantilly é a chave do negócio. Ele precisa estar perfeitinho para que tudo, né, fique perfeito. Só tô dando uma consertada aqui, vou tirar um pouco a quina. E eu acho fofinho esse bolo, porque ele é pequenininho. E acho que você vai fazer o maior sucesso aí se você reproduzir. E é um bolo que você pode oferecer para o seu cliente, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição, às vezes, de pagar, né, por um bolo de andar muito grande. E também, às vezes, não vai fazer aquela festa enorme para que haja necessidade de um bolo de andar, né? Então, aqui é uma ideia muito boa para aquela pessoa que vai fazer aquelas fotos só da criança, né, que vai só tirar aquelas fotos e que é pouca gente que vai consumir depois. Porque também é um bolo pequeno, né? As fatias são poucas. Ó, lateral bonita, agora vamos tirar a quina. Gente, a quina, deixa eu pegar aqui minha folhinha, eu sempre esqueço, sabe? Vocês percebem que eu sempre esqueço alguma coisa. Mas é assim, a cabeça de gente, depois que eu virei mãe, a cabeça já não era muito boa, piorou, sabe? Então eu vou utilizar minhas folhinhas, tá? Pra limpar a minha espátula. E também vou utilizar o meu... esqueci mais uma coisa. O meu Perflex, né? Molhadinho, úmido, né? Pra gente limpar essa espátula. Se você está chegando aqui agora, você está perguntando, mas para que o Perflex, para que a toalhinha? Vamos limpar a nossa espátula para que a quina do bolo fique muito bonita. Porque para ela ficar lisinha, ela precisa ter um acabamento. Deixa eu só... Ficou muita água no meu pano. Então, ó, limpo primeiro no papel para tirar o excesso e vou no paninho. Porque quando você molha a sua espátula, ó, é bem pouquinho, quando você molha a sua espátula, você dá um acabamento também na quina. Então, consequentemente, você consegue tirar o chantilly com eficácia. Tô tirando ali no bolzinho, tá? O excesso. E já vou meio que selando, sabe? Não sei se a palavra é essa, não, mas é meio que selando assim a borda.
E ela fica aqui no caso, né? E fica bem perfeitinho. Gente, no começo, quando eu comecei a trabalhar com espatulado, foi fácil não, é bem difícil. Porque é uma questão de você ter que... Deixa eu dar mais uma passada de espátula, porque faltou aqui. Porque é uma questão de você botar pressão na mão, mas ao mesmo tempo ter mãozinha leve. Mãozinha de fada, né? Então, não é só pressão, é mão de fada. Agora, como eu tive que acertar aqui um pouquinho, consequentemente, eu vou ter que arrumar novamente a quina, tá? Sempre quando a gente mexe na lateral, assim, a quina, consequentemente, ela também acaba atrapalhando. A não sei que você queira fazer quinas imperfeitas, né? Aquelas quinas onde você vai passar aquele douradinho em cima, na bordinha, beleza. Mas quando é quina certinho assim, a gente precisa arrumar. Deixa na lateral, mexe em cima também. Vou mostrar pra você de pertinho aí. Porque como eu falei pra vocês, né? Bolo clarinho assim, ele acaba atrapalhando aí a visão na câmera, né? Porque o fundo rosa aqui atrapalha. Nós vamos mudar esse fundo, botar um negócio bem legal pra facilitar a visão de vocês aí. Vou dar uma ajeitadinha aqui, deixa eu ver. Show de bola. Perfeito. Vou dar só um detalhezinho aqui de pincel em cima, tá? O pincel a gente só encosta, a bailarina que gira, o pincel só está encostado. Não estou botando pressão nele, percebe meu dedo que eu estou só segurando ele, tá? Senão eu vou forçar e não vai ficar legal. Vou limpar aqui agora a minha quininha de baixo, né? Bordinho de baixo. Tirei excesso aqui do papel. E o bom de limpar, gente, assim, pode limpar com papel também. Tem algumas cores, no caso, essa cor aqui, o papel resolve bem, tá? Mas no caso, por exemplo, um vermelho, um preto, tem que ter um paninho úmido aqui, porque o bicho, ou corzinha vermelho e preto que dá sujeira, né? Em tudo, é na boca, na bandeja, é em tudo. É pra tirar a quina, é terrível. Então, ó, terminamos o primeiro andar. Vou mostrar pra vocês. Então, ó. Quininha, show de bola, tá vendo? A quina. Esses pontinhos vocês estão vendo aí da parte de cima do pincel, né? Mas olha a quina. Então, o andar, né? O primeiro andar tá prontinho e nós vamos agora para o segundo andar. O segundo andar a gente decora em outra bandeja para depois a gente passar para cá. Vou mostrar para vocês o meu guindaste, o mini guindaste, né? Porque também tem que ser mini, né? Então agora aqui com o meu mini guindastezinho, né, bem pequenininho, porque ele tem que ser referente ao tamanho do segundo andar, né. No caso, como eu falei pra vocês, o segundo andar é esse aqui de 10 centímetros de diâmetro, né, e também tem a mesma altura do outro bolo, com apenas uma camada, tá. E no caso, o nosso guindastezinho é bem menor que o caninho, né, talvez eu tenha até que cortar ele, mas ele é bem menor do que o bolo tradicional. Ele tem que ser coerente ao tamanho desse bolo, tá. Então, vamos tirar aqui o nosso bolinho. Eu vou utilizar aqui, posso utilizar uma bandeja, eu costumo utilizar um prato de vidro que eu tenho aqui que é liso, né? Que tem que ser lisinho pra você espatular, tá? Vou marcar aqui, está me esquecendo. Vou marcar aqui. Como eu ensino em todo bolo, tá? É só pra gente marcar aqui. Só tirar ele aqui primeiro, que ele tá bem pequenininho. Dá uma leve puxadinha aqui pra descer, porque como normalmente ele tem 10 centímetros de altura, né? Ele vai a forma até o alto. Nesse aqui não. Ele é pequenininho mesmo. Ó, bem titinho, tá vendo? Então aqui eu vou só dar uma ajeitada aqui. Eu falei pra vocês, né? Quando vai ficando pequenininho, vai ficando mais difícil, né? Tudo que é pequenininho é mais enjoadinho, né? Todo detalhezinho pequeno é mais enjoadinho. Só tirando o plásticozinho aqui.
E agora eu vou enfiar o meu guindastezinho aqui. Perfeito, ó, tá vendo? E retira o plástico. E agora nós vamos fazer a mesma coisita com esse bolinho aqui, tá? Nesse caso aqui, gente, nós vamos passar o chantilly e depois nós precisamos estruturar ele com uma ou duas, essa aqui nós vamos ver qual a quantidade, pra gente botar o terceiro andar, tá? Mas o terceiro andar é menor que esse aqui, é mais levinho ainda. Então por isso que eu falo pra vocês que não tem necessidade, né? Gente, só vou passar aqui esse chantilly assim com a manga, porque já tava aqui dentro da manga, tá? Mas agora eu vou espalhar pra fazer a pré-camada. Como eu falei pra vocês, por ele ser pequenininho, é mais enjoadinho, né? Pra gente espatular ele. Pré-camada, em todo caso. Não, como ele é pequenininho, vou segurar ele aqui. E esse caso, como eu falei pra vocês, ainda tem a forma de 10 centímetros. Mas no próximo andar, eu não tenho forma que ficou com 5 centímetros e meio a 6, né? Então, o que eu fiz? Vou mostrar pra vocês, né? Mas eu simplesmente peguei, recheei ele fora da forma e depois peguei um acetato. E concluí assim, tá? Te aconselho a segurar dessa forma, porque é muito levinho, né? E a gente precisa espatular ele, passar até a camada. Então, segura assim, ó. Pronto. E vamos espatular ele também. Vou dar uma mexidinha nesse ganchinho aqui. Vou pegar só um bocadinho de chantilly, que acho que esse aqui não vai dar. A questão dos tons, gente, quando você precisa de uma quantidade boa de chantilly, se você não tem controle sobre essa questão do corante, é importante que você já faça uma quantidade boa, tá? Nesse caso aqui, é só uma gotinha de amarelo, marrom, é bem simples de chegar nesse tom. Mas se for uma cor muito escura, você precisa ter esse cuidado, senão vai ficar os tons diferentes dos andares. Se caso for essa a sua intenção, show. Mas se você quer fazer igualzinho, tem outra técnica também, que é aquela camadinha fininha, depois no final, depois que todos os bolos estão prontos, você pega a cor que você vai querer que fique o bolo e faça aquela camadinha bem fininha no bolo. Tem essa possibilidade também, tá bom? Então, ó, deixa eu pegar mais um bocadinho e já volto. E dica importante, gente, que você que está começando a fazer, primeira vez que você vai fazer um bolo de andar, primeira não, às vezes são poucas as vezes que você fez, sempre atenção. Eu já cometi muito esse erro aqui, de bolo de andar na correria e tal, esquece um detalhe. A coluna, por exemplo, não pode esquecer, né? Você tem que fazer tudo certinho, bem pensado, faça um andaime antes, faça tudo que você precisa fazer antes, para lá que você for decorar o bolo, é só você encaixando, né, as peças, porque se você for fazer tudo na hora ali, na correria, você corre um grande risco de errar, de esquecer alguma coisa, de cortar menor e tem que retirar do bolo. Então é muito importante que o bolo de andar você planeje ele com cuidado, com paciência, com tempo, para evitar que você erre, tá bom? Então aqui é a mesma situação, encosto a manga de confeitar no bolo. É muito importante para que eu evite que meu bolo fique com ar também, né? Então a mão tem que estar firme aqui, ó. Firme, né? Para evitar que o seu bolo venha ficar com ar, né? E venha dar aquela bolha enorme, porque a probabilidade, se você não colocar firmeza, né? Para que o chantilly cole realmente no bolo. Então agora só dando uma ajeitada aqui em cima. E aqui, gente, como eu ainda vou enfiar esse aqui pra dentro, né? Pode ser que haja necessidade de colocar duas aqui, como eu falei. Se esse aqui ficar bom o tamanho, porque na verdade esse aqui eu esqueci de medir a parte de baixo, então pode ser que ele fique pequeno, né? E não sirva de coluna pro outro de cima, mas se servir, show. Se não servir, eu coloco dois aqui, um de cada lado, tá? E como já disse, informe o seu cliente, tá? Não esqueça de informar o seu cliente que você tem pecinhas dentro do bolo, né? E que são pequenas. Um bolo de andar grande são canos grandes, né? Então ninguém vai comer um pedaço de cano, porque é grande. Mas esse aqui é pequenininho. Então, gente, ó, a espátula é a mesma coisa. Como eu falei pra vocês, esse aqui ainda é tranquilo de espatular, porque ele não é tão pequeno, mas o outro é bem petitinho. Então, vou acrescentar mais chantilly.
E você que está começando, espatulado é isso mesmo. Espatulado a gente faz, depois põe mais um cadinho, precisou, põe mais. E basicamente é isso, né? A gente vai ajeitando o bolo. E o que eu acho importante aqui, né, que eu sempre falo pra vocês, colocou mais chantilly no bolo, espalha ele. Porque isso ajuda você a espatular, né, fazer passar a espátula aqui. Porque se você não ajeitar ele aqui, quando você for passar a espátula, provavelmente vai arrancar, tá? Vai sair puxando o chantilly, não é essa a intenção, a intenção é deixar o chantilly aqui, né? A espátula serve para modelar, no caso aqui, né? Então, ó. Tirar um pouquinho aqui da quina. Agora aqui não é o final da minha quina, então não tem importância eu não limpar a espátula, tá? Só quando eu vou dar o acabamento na quina eu preciso ter, né, a limpeza da espátula. Mas aqui não, por enquanto ainda tá, né, na parte grossa do negócio. For pra, né, deixar fininha a quina e tal, aí precisa de um detalhezinho a mais. Ah, gente, outra coisa também, se você não tiver bandeja aí pra você fazer isso aqui, porque eu vou tirar esse bolo daqui, você pode utilizar um isoporzinho, tá? É só pra dar um apoio. No caso aqui, essa espátula, esse bolo vai sair daqui de cima dessa bandeja. Mexemos em cima é a mesma coisa, mexemos em cima, temos que arrumar a lateral. Vou acrescentar mais um cadinho aqui. Então, paciência, devagarzinho, olhando para a espátula, a junção da espátula com o bolo. Agora vamos tirar um pouquinho aqui. Sempre limpando a sua espátula. Nesse caso aqui agora já vai ser um pouco melhorzinho, assim, um pouco mais detalhado a quina, mas ainda não é o final da quina, então não tem necessidade de molhar a minha espátula, né, com o meu paninho. Então, mais uma ajeitada. Mais uma ajeitadinha aqui. Pronto. Agora eu vou arrumar aqui com um pouco mais de cuidado, né? Agora eu pego a minha folhinha. Que agora praticamente eu vou concluir, né? Aqui. O paninho úmido. É delicadeza, tá, gente? É muita coisa. Você não vai apertar a espátula, você vai passar a espátula, ó. Vem da frente pra trás, ó. Tira o excesso. E como eu falei pra vocês, é prática, né? Porque é só na prática, no dia a dia, que você vai saber exatamente a força que você vai colocar, quanto você tem que arrastar. Isso é só no dia a dia, né? Show, quininha pronta. Meu bolinho também pronto. Só ajeitei um pouquinho de cima, só um pouquinho. Show de bola. Vou dar uma passadinha no pincel só pra ver como tá padrão, né? Como eu fiz no de baixo. Mesma coisa, seguro o pincel. Pronto. E nesse caso aqui agora, gente, eu vou tirar esse bolo daqui de cima. Vou só, né, deixar um pouquinho para que o chantilly fique um pouquinho mais firme na geladeira, mas já vou tirar, já vou meio que mexendo aqui nele para que ele venha, né, a sair com mais facilidade. Já volto com outro andar pra gente colocar em cima de uma vez e já montando o bolo, né? Gente, uma dica legal é você passar debaixo do seu bolo uma fitinha bem fininha. Nesse caso aqui eu tô utilizando um fitilho, né, que eu cortei, quer dizer,
tirei um fiozinho bem fininho ou fio dental. Se comprar um fio dental, né? Deixa eu ver, lógico, é só pra isso. Você passa o fio dental em cima porque isso ajuda a dar uma desgrudada do bolo, né? Da bandeja, tá? Isso ajuda bastante. Você pode vir só arrastando? Pode também. Mas eu acho que dá uma ajudada, né? Sobre a questão de você arrastar o bolo, né? Pra você tirar da bandeja. Limpe a bordinha de baixo, para quando você arrastar, não venha arrastando o chantilly e venha grudar na partezinha de baixo, né, na quina. Então sempre te limpe toda a sua bandeja e depois você arrasta, tá bom? Vou deixar meu bolinho aqui, pra vocês olharem para vocês verem, mas eu vou tentar colocar ele aqui em cima, pra ficar melhor. Vou colocar aqui. Ver a frentezinha dele, essa aqui tá bem legal. Então, eu vou aqui tirar meu bolo. Como eu falei pra vocês, esse bolinho aqui é bem pequenininho, ó. Então, fácil. Vou olhar aqui bonitinho, onde eu tenho que colocar. Só tirar aqui, que eu não gostei da posição. Nesse caso aqui, gente, é bem levinho, então é de boa fazer. Mas um bolo de andar, o ideal é que você não faça isso, tá bom? Ideal. Aqui o meu ficou um pouquinho tortinho aqui, tá de boa. Vou tampar com decoração. Então aqui nós vamos empurrar o nosso pega-balão, tá? Pode ser que ele fique pequeno. Ó, ficou grande. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha tesourinha. Por isso que eu falo pra vocês que uma tesoura dessa é tão importante. Porque na hora dessa aqui, ó, você ficar com aquele tesouro cortando, né? Isso vai mexer na estrutura do bolo. Então, o ideal é que você já deixe... Deixa eu só deixar meu pega-balão ajeitar. Porque ele sobe um pouquinho, né? Por causa da pressão. Vou deixar ele parar. Pra ver onde ele vai ficar. Que aí eu corto aqui, tá bom? Então, basicamente, já fizemos nossos 2 andares, tá? E eu vou deixar aqui de lado pra gente fazer o nosso terceiro, beleza? Vou deixar aqui e já volto aí. Então, voltando agora com o nosso terceiro andar, né? Que ele tem apenas 5 centímetros, 5,5 mais ou menos, a 6 de diâmetro, tá? Como eu não tenho forma para isso, eu peguei um pedaço de massa, cortei o diâmetro que eu queria, com um arozinho, tá? Pra fazer com a boca de um copo, só marquei a massa com o tamanho que eu quero, tá? Cortei, no caso, uma camada só, então cortei 2 disquinhos dela, tá? Coloquei o recheio no caso, nessa tampinha, tá, ó, tampinha de potinho. Botei aqui, recheei, botei outra em cima, né, molhei e tal, e vim com acetato em volta. Quer ver? Deixa eu tirar aqui o plásticozinho. E vim com acetato em cima. Vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Com acetato pra segurar, né, pra servir como se fosse de forma desse bolo, tá? Então aqui ele tem o diâmetro que eu falei pra vocês, então eu vou tirar agora esse acetato daqui, vou pegar a tesourinha aqui, que aí eu colei com durex, tá? Pra que o acetato ficasse firminho. Vou só tirar aqui. Porque aí você não tem a forma, você pode simplesmente fazer com acetato, tanto para os bolos maiores também, tá? Esse aqui não cabe só para os bolinhos pequenos não, tá? Pode ser para os maiores também. Mas como os maiores eu já tenho a forma, então, porque o acetato existe que você tome cuidado para que você não deixe ele torto, tá? Então, ó, vou deixar pra gente bem petitinho, ó. Tá vendo? Bem petitinho, bem pequenininho. Então, ó, ficou perfeitinho, tá vendo? Bem retinho por causa do acetato. Então, não tem necessariamente, eu tenho que ter a forma, né, do tamanho que eu preciso. Nesse caso aqui, só cortei a massa. Como eu falei pra vocês, né, eu assei 2 forminhas daquela de 15 centímetros de diâmetro e uma de 10 centímetros. A de 10 centímetros que eu usei aqui anteriormente foi a que eu utilizei pra cortar, pra tirar isso aqui, beleza? E uma daquela de 15 eu fiz o bolo e a outra eu usei pra cortar aquela de 10, tá bom? Só pra vocês entenderem. Então, ó, esse aqui enjoadinho, ó, pequenininho, ó. Devagarzinho.
Na verdade ele grudou aqui na bandeja, foi até mais fácil que o outro, né? Tá mais firminho. Então, ó. Eu falo que a pré-camada é importante em todos os casos, tá, gente? Nesse aqui também. Petitinho desse jeito, mas é. Esse aqui, gente, eu não vou utilizar o andaime, porque ele é muito pequenininho, tá? Não vou precisar utilizar o andaime. Vou tirar ele na espátula mesmo, ó. Pra você ter noção do tamanho da minha mão, ó, esse aqui é muito pequenininho. Então, não tem necessidade de eu utilizar o andaime, porque o andaime é muito grande, né? Algo muito exagerado, é mais um produto aqui, mais um palitinho aqui, então não tem necessidade. Com a espátula mesmo a gente põe lá no bolo. É um pouquinho mais complicadinho? Talvez seja. A gente vai devagarzinho, que a gente dá graça. Se der um errozinho, eu sempre falo pra vocês. O topper ajuda muito, se você errar uma coisinha, você consegue consertar. O topper ajuda demais. Então sempre tem aí uma borboletinha, uma florzinha, qualquer coisa que você possa utilizar para tampar algum defeitinho, tá? Ó. Espatular esse aqui também normalmente. É muito fofinho, né? Por ser pequenininho. Eu trouxe essa ideia, gente, porque uma necessidade assim, dos meus clientes também. Porque muitos clientes perguntam, mas eu tenho um bolo de andar um pouco menor, eu queria um pouquinho menor, é muito grande esse. Aí opta por um bolo, né, tradicional de um andar só. Mas às vezes a pessoa tem aquele sonho do bolo de andar, né? Porque todo mundo, bom, boa parte tem, né? Eu, quando era criança, bolo de andar era uma coisa que era só coisa de novela, né? Só coisa de filme mesmo. Hoje, para a glória de Deus, a gente consegue aí, né, ter acesso a isso, né? Comprar, a gente tem acesso a como fazer. Então, assim, é show, né? Porque a gente, quando era criança, as coisas eram um pouco mais difíceis. Então, ó, espatulando isso aqui da mesma forma, com um pouquinho de paciência, porque ele é pequenininho. Ó, vou preencher um pouquinho mais aqui. Mas vai ser sucesso aí quando você começar a fazer. E, gente, você consegue viver da confeitaria. Agora, eu preciso ser sincera para você. Tudo vai depender de onde você está localizado, tá? Bolo vende muito? Vende bastante. Só que depende de onde você está localizado, né? Se você trabalha em casa, você precisa divulgar o seu trabalho, né? Com mais força, né? Vamos colocar assim. A gente aqui tem a confeitaria, né? A confeitaria em si já é uma propaganda, mas a gente também precisa investir, né? Também em propaganda, isso é importante. Rede social tá aí, gente, ó, de graça, tá? Você consegue, né, tá postando seu trabalho aí. Eu falo que as redes sociais, pra mim, elas são uma fonte, né, uma vitrine, né? No caso, é uma vitrine, vou colocar assim. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo, faltou. Ela é uma vitrine que você expôs seu trabalho de graça. Então, quem quer conhecer o seu trabalho, vai lá, você posta, né? Você faz anúncio aí e tal. Então, as redes sociais vieram para facilitar demais, né? Para quem sabe usar, é uma benção, né? Infelizmente, nem todos sabem, mas, enfim. É uma benção para quem sabe usar. Então, eu foco aqui primeiro na lateral. Acabei, eu vou para cima, né? Vou para a quina. O ideal é sempre que você tire o excesso do chantilly da espátula para você fazer a quina, mesmo que esteja, né, na parte assim só para tirar o excesso, mas é porque te ajuda a tirar ainda mais esse excesso, né? Mais uma passadinha aqui. E como eu já disse para você, mexeu em cima, mexe na lateral. Show. Agora eu vou utilizar aqui o meu papelzinho e meu tecido para também fazer uma quina bonitinha. Que gracinha. E, gente, uma coisa que eu aqui na confeitaria, eu não trabalho com bolinhos assim, unitário, tá? Tipo assim, eu quero um bolinho desse tamanhozinho, Diana, você faz? Não, por que eu não faço?
Porque eu, para cobrar do meu cliente, o gás que eu vou gastar, às vezes eu tenho que ligar o forno e passar um bolinho desse tamanho. Então, assim, eu não trabalho com bolinhos assim, por exemplo, benton cake, eu não trabalho com bolinhos unitários. O menor bolo que eu faço é esse de 15 centímetros de diâmetro, tá? É esse que dá em média 1,8 kg a 2 kg, mas é o menor que eu faço. Esse aqui, por que eu tô fazendo esse? Porque ele não é só isso, né? É com uma massa eu fiz todos os 3 andares. Porque se eu fosse, né, por exemplo, fazer uma massa e sobrar massa e ter que descartar, aí já é prejuízo, eu preciso repassar isso. Então, em relação a assar, eu asso como se fosse um bolo de 1,8 kg, que é o menor que eu faço aqui. Então, por isso que eu faço esse bolo assim, tá? Mas se fosse, vamos supor, adianta você faz só esse bolinho desse tamanhozinho, não. Eu faço porque por causa da questão do meu forno. Porque muitas das vezes eu não vou receber 10, 15 encomendas de benton cake, eu vou receber uma encomenda. Então, ligar o forno. Então, eu preciso cobrar um preço que muitas vezes o cliente não quer pagar, porque ele acha que por ser um bolinho desse tamanhozinho vai ser 5, 10 reais. Não é. Né? A gente sabe que não é. O trabalho é muito grande, né? A gente tem muito trabalho. Então, a gente só vou limpar aqui agora, ó, tirar o excesso aqui, pra gente tirar esse bolinho daqui de cima. Nós vamos só dar uma limpadinha aqui. É sempre importante você limpar aqui, né? Mesmo que você vai tirar esse bolo aqui, essa parte de baixo, para evitar, como eu falei, né? Na hora que você for tirar, não ir puxando o chantilly, né? Vou dar só mais uma passadinha de pincel aqui, para padronizar. Praticamente é uma passada só. Pronto. É só um efeitozinho, né? Vou pegar o outro bolo lá para nós encaixarmos nosso terceiro andar e começar a decorar com o nosso topper. Gente, uma dica muito importante que eu esqueci de passar para vocês aqui, né? Mas lembrando agora que esse bolinho também tem que ter um isoporzinho por baixo, tá? Eu acrescentei aqui, acabei esquecendo de gravar para vocês aí, mas o isoporzinho que eu ponho no segundo andar eu também tenho que pôr nele. Por quê? Porque a hora que eu colocar ele aqui em cima, a estacazinha, né? Aquela palitinha aqui que eu não vou colocar outro, que eu acho que é bem suficiente aqui o palitinho, né, que ficou aqui no meio, ele é bem levinho esse bolo aqui. Então, ou seja, eu vou colocar, mas se você preferir colocar mais um aqui, pode colocar, tá? Você pode pegar aqui um palitinho e colocar aqui mais uma columinha, tá? Nesse caso aqui eu tô fazendo um teste pra vocês, que é o também que eu tô fazendo aqui, então pra mim, eu não vou colocar. Mas a questão do isopor aqui é importante, porque essa estacazinha aqui, senão o bolo pode, por consequência, pesar e não ter esse isoporzinho embaixo aqui pra segurar. Então é como se fosse a bandejinha que vai embaixo, eu esqueci de colocar, tá? Então aqui, ó, vou pegar meu bolinho aqui, deixa eu só tirar essa aqui, vou colocar pra cá, melhor. Vou colocar meu bolinho. Escolha a frente do seu bolo, escolha a frentinha dele, esse aqui, e você vai colocar. No caso aqui, gente, como eu coloquei o isoporzinho, eu vou só usar aqui um palito, só para ajudar a empurrar, tá? A minha espátula. Espere ter firmeza para você pegar ele. A espátula tem que ficar no meio. Para ficar mais seguro, eu vou utilizar aqui, ó, um palitinho de churrasco, pra gente ficar aqui no meio. É só para me dar uma firmeza a hora de eu colocar aqui, ó. Tá vendo? E aqui o isoporzinho embaixo, ó. Precisa do isoporzinho, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas é necessário. Então, ó, vou colocar aqui. Preciso ajeitar aqui. E eu coloquei o isoporzinho depois, tá vendo? Ficou um pouquinho alto. Eu vou passar aqui uma decoraçãozinha pra arrumar, tá? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Então, gente, ó, só pra gente arrumar aqui, porque ficou altinho aqui, ó, ficou um buraquinho. Então, eu vou só passar um pouquinho de chantilly aqui. Já está formando nosso bolinho. Que fofura, gente. Ai, muito fofo. Eu achei muito fofo a ideia. Então, eu só vou dar uma consertada aqui. Essa parte eu botei pra trás, tá? Isso é importante, você sempre ter ideia de que é a frente do seu bolo que é as costas do seu bolo. Porque precisa arrumar, ó. Vem com a espátula, com mãozinha de fada, né? Como sempre digo. Depois a gente tampa com alguma coisinha aqui, com algum topperzinho.
Cometi essa gafe, esquecendo de botar o isoporzinho, aí não. Pronto. Então, ó, essa é a frente do meu bolo, tá? E agora nós vamos decorar o nosso bolo, nosso bolinho, né? Aqui, vou formar aqui em cima do caldo preparado de churrasco que eu coloquei aqui. Então, acabou atrapalhando. Pronto, show de bola. Olha que fofura, gente. Ó, só pra vocês terem uma noção, essa aqui, a minha mão tem cerca de 20 centímetros, né? É assim. Ou seja, tem cerca de 22 centímetros, mais ou menos. Olha que fofura, tá vendo? Bem pequenininho, é um bolo pequeno. Mas essa é a intenção, uma fotinha, né? O cliente tirar foto com o bolo, enfim, né? Então, basicamente é isso aí, tá? Agora vamos colocar o topper pra deixar ele ainda mais fofo. Agora a gente vai concluir aqui com o nosso topperzinho, né? Estamos colocando para vocês. Esse topperzinho aqui, gente, como eu vou colar no bolo, eu passei uma camadinha de durex, tá? Para impermeabilizar, para evitar, tá vendo? Que ele manche, tá bom? Porque senão às vezes pode ser que manche. Quando a gente coloca no bolo assim, aí a gente encostar no bolo, ele fique úmido, né? E começa a dar aquelas manchas de molhado. Então, se você tem a intenção de encostar no bolo, você faz isso, tá? No caso aqui, ó, outra opção é que eu vou colocar, né, esse cactuzinho aqui. Eu coloquei dessa forma um palitinho. Por quê? Porque eu não quero que fique encostando no bolo. Eu só quero que dê um efeito de que ele está, né, do lado do bolo, mas não grudado no bolo. Então, por isso que eu fiz isso aqui. Ó. Tá vendo? Por isso que o topperzinho, a gente precisa também pensar no topo, o que a gente vai fazer. Deixa eu ver se eu aumento para vocês verem aqui a parte de cima. Aí. Vocês conseguirem ver tudo. Vai ficar muito fofinho esse bolo. Eu falo para vocês que o topper, ele ajuda, se você tiver algum defeitinho, alguma coisa que você ainda não conseguiu fazer com mais, assim, né, com mais facilidade, o topper te ajuda a tampar aí, qualquer que seja, né, alguma imperfeiçãozinha que você não consiga ter feito, tá? Vai ficando fofo. Esse passarinho vou colocar aqui. Deixa eu botar um palitinho nele, só um minutinho. Gente, aqui eu vou usar, né, o meu musgo. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o musgo. Vou utilizar como se fosse uma graminha aqui, tá? Eu ensino aqui no canal a fazer. Bem simples, fácil. Só a gente corta na mão mesmo, tá? Ó, vai ficando fofinho. Você vai acrescentando aqui. Não vou colocar muito, porque eu quero que fique um detalhe. Não que fique muito verde, eu quero só que dê um detalhezinho aqui. Esse musgo aqui é muito versátil, gente, como eu já falei pra vocês aqui, ensino que ele... Você consegue colocar em vários temas. Então, a minha ideia é colocar só pra dar um detalhe. É só pra tirar essa parte branca, né? Assim, ficou muito branco e tal. Pra dar um detalhezinho mesmo. Um pouquinho aqui perto do passarinho. Acrescentar umas borboletinhas. Olha que fofura, gente. Fica muito bonitinho. Vou botar uma borboletinha aqui na graminha.
Então, pessoal, é isso aí, né? Essa fofura desse mini bolo de andares, né? E são 3 andares aí e mini. E o quilograma dele, gente, ele ficou com 1,950 kg. Pra você ter noção que você consegue fazer um bolinho de 1,950 kg de 3 andares. Com essas dicas que eu dei pra vocês aí, é bem simples de fazer, tá? Ele tem cerca de, mais ou menos, cerca de 22 centímetros de altura, tá? Pra você ter uma noção. Então, ou seja, você consegue vender um produto desse, um produto de qualidade, um produto gostoso, mas um produto um pouco mais em conta do que um bolo normal de 3 andares, porque bolos de 3 andares a gente sabe que acaba ficando um pouco mais caro pelo quilograma, pela quantidade, e muitas vezes a pessoa quer fazer uma festinha pequena, né, e quer um bolinho pequeno. Nesse caso aqui de baixo, esse bolinho de baixo, ele dá em média cerca de 12 fatias, esse aqui de cima você consegue aí tirar praticamente aí até mais de 4 fatias, tá? Cerca de umas 5 fatias mais ou menos, e mais esse de cima aqui, vamos colocar 2 fatias, porque é bem petitinho, né? Então você coloca aí mais ou menos aí cerca de 18 fatias, mais ou menos, 18, 19 fatias. Mas é sempre importante você explicar para o seu cliente que é um bolinho pequeno, então, ou seja, a fatia é pequenininha, né? A camada só tem uma camada de recheio, então é pequena, então as fatias vão ser também pequenininhas, para que a pessoa tenha ciência. Então a pessoa olha às vezes pela foto que você postar e vai dizer assim, ah, poxa, mas é um bolo grande, dá para fazer. Aí chega aqui ou chega na sua confeitaria, ou chega na sua casa para buscar e vê que o bolo é pequenininho. Então é importante que você passe isso para o seu cliente. Em média 1,950 kg, cerca de 22 centímetros de altura, e as fatias são com apenas uma camada de recheio. Normalmente, aqui na confeitaria a gente faz com 3, né? Então essas dicas aí, essa eu queria passar para vocês. Ficou muito fofinho, ó, pra vocês verem perto na minha mão aqui, ó. Pra vocês verem como ficou bonitinho, pititinho. Olha isso, que gracinha. Ai, ficou muito fofinho, gente. Eu amei a ideia, amei a possibilidade, né, de fazer um bolinho desse, ó. Então é isso, olha que coisa fofa. Desse tamanhozinho, ó, pititinho. E você consegue aí uma renda muito boa com eles. E eu espero muito ter ajudado você, que você tenha gostado. Fico muito feliz que você chegou até o final. Deixa aí dizendo de onde você é, que eu fico feliz de ter essa interação com vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima. Tchauzinho!